Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais um vídeo e dessa feita iremos indicar mais uma obra para você, principalmente se você quer um livro fácil de compreender, de fácil leitura, bem mastigado, você que tem dificuldade de elaborar sermões, tanto textuais como temáticos ou expositivos. Esse livro aqui que é um best-seller, Se você não conhece essa obra, então você não conhece teologia. Essa obra é indicada em todos os seminários, na aula de homilética, de pregação. Como preparar mensagens bíblicas, de James Braga. James Braga, ele faleceu em 94, já faz 28 anos, e ele foi professor por muitos anos de homilética. De homilética, que era a área dele, de exegese e de hermenêutica. Homilética, exegese e hermenêutica. E esse livro aqui já vendeu mais de 135 mil exemplares, tá? Da Editora Vida. A Editora Vida é maravilhosa, né? Tá botando de novo aí publicar várias obras, graças a Deus. Obras antigas, ela vai trazer novamente, revisada e ampliada, né? Novas edições aí. Se Deus quiser, 2023 promete, graças a Deus. Então, sem delongas aqui, ó, deixa eu mostrar para você essa obra, né? Já falei do autor. Ó, a segunda edição dessa obra foi em 2005. Depois de 2005, ela teve 11 reimpressões. A última reimpressão foi em março do ano passado, 2021. Então, é uma obra importantíssima, né? Aqui você tem um sumário. Ele começa com a apresentação, o prefácio da segunda edição. E o livro é dividido em duas partes. A primeira parte, ele vai te dar os principais tipos de sermões bíblicos, né? Os três principais, que é o sermão temático, textual e expositivo. E a segunda parte, ele vai trabalhar o processo de elaboração de sermões, tanto expositivos, temáticos e textuais. Ou aquilo que você precisa saber para elaborar esses sermões. Então, ele vai te dar a estrutura homilética, o título, a introdução, a proposição. Ele vai te dar as divisões, a discussão, as ilustrações, a aplicação, a conclusão, o resumo e você tem a bibliografia. São 263 páginas. 263 páginas te ensinando, tá, a elaborar sermão. Então, meu irmão, acabou seu problema. Esse livro vai te dar bem mastigadinho tudo aquilo que você precisa saber sobre sermões, tanto expositivos, temáticos ou textuais. Então vamos aqui, ó, a primeira parte, principais tipos de sermões bíblicos. Ele vai começar com o sermão temático, que é o mais conhecido, né? E o mais famoso. O sermão temático. Aí ele vai dar aqui para você a classificação dos sermões. Depois, definição de sermão temático. Ele vai falar aqui, ó. O sermão temático é aquele cujas divisões principais derivam do tema, independentemente do texto. E aqui ele vai te dar, ó, vários exemplos de sermões temáticos. Vários aqui, ó. Exemplo de sermão temático. Ele vai explicar, tá? Ele vai falar aqui, ó. Ele vai dar um tema. O tema escolhido será razões para a oração não respondida. Esse é o tema. Então, no sermão temático, primeiro você escolhe o tema. E depois você escolhe o versículo do tema. Ou então, você vai dividir em subdivisões, 3 subdivisões, 4, 5, 6, 7 subdivisões. E cada uma dessas subdivisão, você vai ter um texto, tá? Baseado com o tema que você escolheu. Porque cada texto, cada tópico que você falar, vai ter que tem que ter tudo a ver com o tema que você escolheu. E aqui ele vai dar, ó. Ele vai dar.
Portanto, precisamos descobrir as razões que a Bíblia apresenta para uma oração não ser respondida. Meditando em várias partes das Escrituras referente ao nosso tema e trazendo-as à mente, encontramos os seguintes textos, os quais indicam porque com frequência a oração fica sem resposta. Então ele pegou aqui os textos, ó, Tiago 4:3, Salmo 66:18, Tiago capítulo 1, versículos 6 e 7, Mateus 6:7, Provérbios 28:9 e 1 Pedro 3:7. E aqui ele vai te dar o sermão mastigadinho, um exemplo. Lembrando que o tema é razões para a oração não respondida. Por que as orações não são respondidas? Aí, primeiro tópico, primeiro ponto, pedir mal, Tiago 4:3. Segundo tópico, porque a oração, ou razões para a oração não ser respondida, pecado no coração. Terceiro tópico, duvidar da palavra de Deus. Quarto tópico, vãs repetições. Quinto tópico, desobediência à palavra. Sexto tópico, procedimento irrefletido nas relações conjugais. Olha só, então ele deu aqui um exemplo simples, tá? De um sermão temático. Ele vai dar mais exemplos aqui, ó. Unidade de pensamento. Ele vai dar para você vários tipos de temas, tá? Ele vai explicar. Depois vai falar, ó, sobre escolha de temas. E sobre a escolha de temas, ele vai citar vários exemplos de como você deve escolher um tema, né? Como esse aqui, ó. Com essa informação, construímos o esboço temático apresentado a seguir. Primeiro você tem um título, as marcas de Jesus. Depois você tem um tema, as marcas de um cristão dedicado. Aí ele divide aqui em 3 tópicos. A primeira marca, como escravo, o cristão dedicado leva a marca da posse do mestre a quem ele pertence. E cada tópico, tá? Você tem os versículos, ou um versículo, ou vários versículos para corroborar com o tema, tá? Com o tema, que é as marcas de um cristão dedicado. O segundo tópico é como soldado, o cristão dedicado leva a marca da devoção ao comandante, a quem serve. E o terceiro e último subtópico, né? Como devoto, o cristão dedicado leva a marca de adorador do mestre, a quem venera. Olha só. Depois daqui ele vai te dar, ó, princípios básicos para a preparação de esboços temáticos. Aí ele vai falar aqui, ó, as divisões principais devem vir em ordem lógica ou cronológica. Então ele vai dar aqui um exemplo de um sermão temático em ordem lógica ou cronológica, tá? E ele vai pegar aqui, ó, um tema, e o tema é verdades vitais referentes a Jesus Cristo. E assim construímos o seguinte esboço. Olha o esboço que ele vai construir com esse tema. O título é Digno de Adoração. E o tema é Verdades Vitais Referentes a Jesus Cristo. E ele divide em 3 tópicos. Então ele te dá exemplos de sermões temáticos para você elaborar, tá? Você elaborar. Você que gosta de pregar sermão temático, esse livro ele vai te ajudar e muito. Então ele divide em 3 tópicos. Primeiro tópico, ele é Deus manifestado na carne, fala da encarnação dele. Ele que está em ordem lógica e cronológica. É um sermão temático em ordem lógica e cronológica. O segundo subtópico. O segundo tópico, né? Ele é o Salvador dos homens. E terceiro, ele é o Rei vindouro. Então fala da sua encarnação, da sua morte e da sua volta. Então está em ordem cronológica. Depois ele vai trazer outro tema para você. E o tema é, ó, características da esperança do cristão. Você tem um título, a esperança do cristão, e você tem um tema, características da esperança do cristão. Ele vai dividir aqui, ó, em 7 tópicos, tá? 7 tópicos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tópicos. Primeiro tópico é uma esperança viva. Segundo tópico, é uma esperança salvadora. Terceiro tópico é uma esperança segura. Quarto tópico,
é uma boa esperança. Quinto tópico, é uma esperança invisível. Sexto tópico, é uma esperança bendita. Sétimo tópico, é uma esperança eterna. E cada tópico você tem um versículo bíblico que tem tudo a ver com o quê? Com o tema e o título. Depois ele vai te dar aqui, ó, as divisões principais podem ser uma análise do tópico. Então ele vai trazer aqui um sermão agora, uma amostra, né? O título será Satanás, nosso arqui-inimigo. Então você tem um título, Satanás, nosso arqui-inimigo, e o tema, principais fatos bíblicos a respeito de Satanás. Ele vai dividir em 4 tópicos esse tema a respeito do diabo. Primeiro, a sua origem. Aqui você tem o texto, Ezequiel 28, 12 a 17. Depois, a sua queda, seu poder, suas atividades e seu destino. Na verdade, são 5 tópicos, né? Seu destino. Tá? Olha só. Então, ele vai te dando aqui, ó, os vários tipos de sermões temáticos. Depois, ele vai te dar aqui, ó, mais um, ó. As divisões principais podem apresentar várias provas de um tema. O esboço seguinte foi elaborado dessa maneira. Você sempre vai ter o título e o tema. O título é Conhecendo a Palavra de Deus. Tema: alguns benefícios do conhecimento da Palavra de Deus. Ele vai dividir em 4 subtópicos. Porque sermão temático é assim. É dividido em tópicos. Tópico 1, tópico 2. E cada tópico você vai ter um versículo que tem tudo a ver com o tema escolhido e o título. E o primeiro, o conhecimento da palavra de Deus torna a pessoa sábia para a salvação. O conhecimento da palavra de Deus impede-nos de pecar. O conhecimento da palavra de Deus produz crescimento espiritual. O conhecimento da palavra de Deus resulta em um viver vitorioso. E você tem os textos, tá? Você tem o texto de Salmos, você tem o texto de Timóteo, de Pedro e de Josué. Então, são 4 tópicos, 4 textos diferentes, de livros diferentes. Ó, observe que as divisões principais do esboço confirmam o tópico. Cada afirmativa mostra um benefício do conhecimento da palavra de Deus. Outro exemplo aqui, ó, que é o 4. As divisões principais podem tratar um assunto por analogia, podem tratar um assunto por analogia ou por contraste com algo mais na Escritura. E ele vai dar um exemplo elaborando o sermão. Então é muito prático, né? Então o título do tema aqui, ó, é um testemunho eficaz, no qual cada divisão consista na comparação do testemunho do cristão com o sal. Um testemunho eficaz é o título e o tema é comparação do testemunho do cristão com o sal. Ele vai dividir em 4 tópicos. Primeiro tópico: como sal, o testemunho do cristão deve temperar. Colossenses 4:6. Como sal, o testemunho do cristão deve purificar. Tessalonicenses, primeira carta, 4:4. Terceiro tópico, né? Como sal, o testemunho do cristão não deve perder o sabor. Mateus 5:13. E o 4º tópico, como sal, o testemunho do cristão deve provocar sede. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 12. Então você tem 4 subdivisões aí, ou 4 tópicos, falando do testemunho do cristão com sal. Em cada versículo, você tem uma característica do cristão, né? Salgando, deixando as suas marcas. Depois ele vai dar mais um exemplo aqui, ó. As divisões principais podem ser repetições de uma palavra ou frase tirada da Escritura. Então, a gente dá vários exemplos de sermões temáticos, tá? Você pode pausar o vídeo para você ver aqui esse sermão. Depois você tem outro aqui, ó. As divisões principais podem ter o apoio de uma palavra ou frase bíblica. Você pode pausar de novo aí, por gentileza, para você ler. Mais um exemplo de um sermão aqui, ó, temático. Todos você vai ter o título e o tema. Sétimo, as divisões principais podem consistir em um estudo que mostre os diversos significados de uma palavra
ou de várias palavras nas escrituras. Olha que maravilha. E aqui você tem, tá? O esboço. Para aí para você pausar para você ler. Você tem o título e o tema. Ele dá um exemplo e dá mais um exemplo aqui, ó. Olha só. Oitavo, as divisões principais não devem apoiar-se em texto de prova fora do contexto, tá? Quem prega sermão temático corre 90% do perigo de empregar um texto fora de contexto, tá? Você pega o versículo, isola ele para corroborar com o tema ou com o tópico que você quer abordar. Isso não é bom pregar sermões temáticos, né? Aí você tem aqui, ó, sermões doutrinários. Ele vai dar exemplos de sermões doutrinários. Ah, eu quero pregar uma série de mensagens temáticas. Ele vai dar também. Olha só. Ele vai dar aqui alguns exemplos, né? Ó, retratos do homem perfeito. Servirá de título geral para a seguinte série de sermões. Então, a série é Retratos do Homem Perfeito. Aí você vai ter aqui, ó, o amor de Jesus, o rosto de Jesus, as mãos de Jesus, as lágrimas de Jesus, a cruz de Jesus, o sangue de Jesus, o nome de Jesus. Isso é uma série temática de pregações. Tá? Depois, ó, você vai ter aqui, ó, o mensageiro pode escolher caso sinta a necessidade de seus fiéis conhecerem certas formas de erro. O título geral da série. O título geral da série. Erros espirituais comuns. E usar as seguintes sugestões como títulos da série. O erro da organização Testemunho de Jeová, o erro do mormonismo, o erro da organização Ciência Cristã, que é mais apologética, né? O erro do adventismo, o erro do unitarismo, o erro do espiritismo. Aí você pode usar outra série, Vida em Plano Mais Elevado. Pode formar a base de uma série de sermões com títulos como estes: A Vida Disciplinada, A Vida Consagrada, A Vida Contente, A Vida de Oração, A Vida Abundante. Outra excelente série pode intitular-se Vida Cristã Vitoriosa, com os seguintes títulos. Ele vai dar 6 títulos. Como ser um cristão que cresce, como ser um cristão espiritual, como ser um cristão útil, como ser um cristão tranquilo, como ser um cristão feliz, como ser um cristão vitorioso. Isso aqui se você quer trabalhar séries de mensagens temáticas, tá? Aqui ele vai dar mais, é sobre o lar cristão, família, né? Família. Deixa eu correr aqui por causa do tempo. Aqui, ó, você pode pausar. Ele vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 temas. Uma série que você pode pregar sobre o lar cristão, que é o tema geral. Tá? Depois você pode pregar uma série de sermões sobre a Bíblia, né? Bibliologia. Maravilhoso. Tá? Maravilhoso. Depois ele vai dar aqui mais um tema, tá? Que é a segunda vinda de Cristo, tá? Ele vai falar aqui, ó, você tem um título, A Felicidade da Esperança do Cristão, que envolve a vinda de Cristo, e você tem um tópico, né? Efeitos que a esperança da segunda vinda de Cristo produz no cristão. Paciência, recompensa pelo trabalho, satisfaz os anseios de santidade, dá consolo em meio à aflição, enriquece a oração. Tá? Aqui é baseado na carta de Paulo aos Tessalonicenses, como exemplo, né? Na segunda carta, né? A primeira e a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Muito bom. Aí você tem a conclusão e no final você tem exercícios, que são 8 exercícios para você fazer.
Aí ele vai ensinar agora o sermão textual, que é a mesma coisa. Ele vai dar para você vários exemplos de sermões textuais. Vários. Então, gente, é maravilhoso. Definição: o que é o sermão textual? Sermão textual é aquele em que as divisões principais são derivadas de um texto constituído de um breve trecho da Bíblia. Cada uma dessas divisões é usada como linha de sugestão e o texto fornece o tema do sermão. E o sermão textual, ele pode também ser temático, tá? Ou melhor, pode ser também expositivo. Aí ele vai dar a definição, deu uma definição para você. E agora ele vai te dar uma chuva de exemplos, de esboços de sermões textuais pronto. Então ele vai pegar aqui, ó, como primeiro exemplo, tomemos Esdras, capítulo 7, versículo 10. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Muitas vezes é útil consultar uma tradução moderna, como esta da NVI, para obter um significado mais claro da passagem. Examinando o texto com cuidado, observamos que o versículo todo tem como centro o propósito do coração de Esdras, e com base nisso, traçamos as seguintes divisões do versículo, baseado no versículo 10 de Esdras. Versículo 10, capítulo 7 do livro de Esdras. Primeiro, ele dividiu o versículo em 3 subdivisões, em 3 tópicos. Primeiro, estava disposto a conhecer a palavra de Deus. Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor. Segundo, estava disposto a obedecer a palavra de Deus e a praticá-la, né? É o versículo aqui, ó. Terceiro, estava disposto a ensinar a palavra de Deus. E o texto fala, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Então, o tema surge do próprio texto, do próprio versículo, tá? Ele vai seguir aqui, ó, ensinando, tá? Sobre o sermão, te ajudando. Aí ele fala aqui, ó, examinando o contexto de Esdras, capítulo 7, versículo 10, descobrimos que o versículo 6 do mesmo capítulo diz: era um escriba que conhecia muito a lei de Moisés, dada pelo Senhor, o Deus de Israel. Os versículos 11, 12 e 21 também se referem a Esdras como escriba da lei de Deus. Os versículos 14 e 25 indicam ainda que até mesmo Artaxerxes, rei da Pérsia, reconhecia que Esdras tinha conhecimento da lei. Eis, portanto, um homem que, embora conhecesse bem a lei divina, não se contentou com o conhecimento que possuía, mas se entregou ao estudo de saber mais, a fim de saber mais. E ele o fez em meio às armadilhas e à corrupção de uma corte pagã, onde é evidente, era muito respeitado. Enquanto Esdras lia a palavra de Deus, determinadas passagens dos livros históricos e de Salmos, aí papai vai seguir aqui, ó, tá? Aí ele vai te dar, ó, as divisões, né? As subdivisões do texto. É muita coisa que ele vai te dar. Como aqui, ó. Eles estavam em uma corte pagã, de uma maneira completa. Depois ele vai te dar outras divisões, né? Sobre Esdras, né? Que tá aqui, ó. Você pode parar para ler, tá? Que eu vou correr por causa do tempo, tá? E vai te dar tudo que você precisa saber. Só do capítulo 7, versículo 10. Tá? Ó, o texto não diz que Esdras planejava ensinar a palavra de Deus, a fim de tornar compreensível o seu sentido. Mas esse detalhe é esclarecido em Neemias capítulo 8, versículo 5 a 12. Tá? Ele vai te dar o título, dando prioridades às coisas importantes, e o assunto, o propósito do coração de Esdras. Estava disposto a conhecer a palavra de Deus. Primeiro, numa corte pagã e de maneira completa. Segundo subtópico, estava disposto a obedecer a palavra de Deus. E nesse segundo tópico você tem 3 subdivisões, que é prestando uma obediência pronta, prestando uma obediência completa e prestando uma obediência
obediência contínua. Terceiro subtópico, estava disposto a ensinar a palavra de Deus com clareza ao povo de Deus. Então ele te dá tudo que você precisa saber, gente. Tudo. Depois ele vai te dar outro texto, Isaías 55, 7, que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor e terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. As subdivisões desse esboço não foram tiradas totalmente do texto, pois a terceira subdivisão da última divisão principal provém de outras partes da Bíblia. Tá? Aí você tem o título, a bênção do perdão, e o assunto, o perdão divino. E aqui você vai ter 3 subdivisões. Em cada subdivisão, as 2 primeiras você tem, em cada tópico você tem duas subdivisões, tá? E no terceiro tópico você vai ter 3 subdivisões. E aí ele vai ensinar, vai te dando princípios básicos para uma preparação de esboços textuais, tá? O esboço textual deve girar em torno de uma ideia central e as divisões principais devem aplicar ou desenvolver essa ideia. Ele vai te dar aqui vários sermões, ó, vários exemplos de sermões que trabalha isso, tá? Usando aqui o Salmo 23. Depois ele vai te dar aqui, ó, as divisões principais podem consistir em verdades ou princípios sugeridos pelo texto. Por isso que é textual, é o texto que a mensagem emana do texto. Ele vai pegar João capítulo 20, 19 e 20. E ele vai dar aqui, ó, o título é a alegria da Páscoa, o assunto, semelhanças entre o povo de Deus e os discípulos. Ele vai dividir em 3 tópicos. Em cada tópico você vai ter 2 subdivisões, tá? Como eu falei, o sermão temático também pode ser, o sermão textual também pode ser expositivo. Como aqui, ó, a semelhança dos discípulos, o povo de Deus às vezes encontra-se perturbados sem consciência da presença de Cristo, que é o versículo 19, parte A. Aí você tem as 2 subdivisões. O segundo tópico, a semelhança dos discípulos, o povo de Deus experimenta o consolo de Cristo. Versículo 19, parte B, e 20, parte A. E 2 subdivisões. Terceiro tópico. A semelhança dos discípulos, o povo de Deus alegra-se com a presença de Cristo, que é a parte B, a parte final do versículo 20, né? Depois ele volta para Esdras, capítulo 7, versículo 10, dando mais um exemplo de sermão temático, tá? E por aí vai. Aqui você tem a terceira regra, né? E sempre te dando exemplo de sermões. Deixa eu correr por causa do tempo. Tá? Vários sermões temáticos aqui, ó, bem masticadinho para você, gente. Aí você tem conclusão, tá? Na conclusão você tem aqui mais um sermão e os exercícios, tá? Para você fazer sobre sermão temático. E o terceiro você tem um sermão expositivo, que é o melhor, né? Dos 2 aqui, do temático e textual. Aqui, ó. Definição do sermão expositivo. O que é o sermão expositivo? O sermão expositivo é aquele em que uma passagem mais ou menos extensa da Escritura é interpretada em função de um tema ou assunto. A maior parte do material desse tipo de sermão provém diretamente da passagem, e o esboço contém uma série de ideias progressivas que giram em torno de uma ideia principal, tá? Ele explica aqui, e ele vai falar da diferença, ó, diferença entre o sermão textual e expositivo, exemplos de esboço de sermão expositivo. Então ele vai pegar aqui a passagem famosa de Efésios capítulo 6, do 10 ao 18, que fala sobre batalha espiritual. E ele vai fazer as subdivisões aqui expositivamente. Olha só que maravilha. Aqui, ó. O capítulo 6, do 10 ao 18, tá? De Efésios.
Aí ele vai falar aqui, ó. Tá? Agora estamos prontos para elaborar um esboço dos 3 aspectos principais ligados à guerra espiritual. Primeiro aspecto, está nos versículos 10 a 13, que é o moral do cristão. Os versículos 14 a 17, a armadura do cristão. E o versículo 18, a vida de oração do cristão. Então, você pega a perícope e na perícope você faz as subdivisões e cada subdivisão você tem o tema. Tá? Então ele continua aqui, ó, explicando. Depois ele vai te dar mais um tema. Tá? Feitas essas observações, estamos prontos para apresentar o esboço completo, com todas as divisões principais e subdivisões oriundas da mesma passagem. Tá? Aí você vai ter o título, O Bom Combate da Fé, baseado no capítulo 6, versículos 10 a 18 de Efésios. O assunto é os aspectos relacionados com a guerra espiritual do cristão. Ele divide em 3 tópicos. Em cada tópico você tem 2 subdivisões. Aí ele vai falar aqui, ó. Primeira subdivisão, o moral do cristão, versículos 10 a 14, parte A. Primeiro, o moral do cristão deve ser elevado, versículo 10, e deve ser firme, versículos 11 a 14, parte A. Depois, a segunda subdivisão, que é os versículos 14 a 17, é a armadura do cristão. E as subdivisões aqui, ó, deve ter caráter defensivo, versículos 14 a 17, parte A, e deve ter caráter ofensivo, 17, parte B. E depois você vai ter a vida de oração do cristão, que é o terceiro tópico. Tá? E aí você tem as 2 subdivisões. Tá? A vida de oração do cristão deve ser, primeiro, persistente, versículo 18, e o versículo 18, parte B, deve ser intercessora. Olha só que maravilha. Depois ele vai pegar uma outra passagem, Êxodo capítulo 14, versículos de 1 a 14. Olha só. Tá? Aí ele fala aqui, ó, com essa ideia em mente, extraímos várias lições ou verdades do texto, como seguem. Primeiro, ele vai dividir em 4 subdivisões, tá? Ou 4 tópicos. Primeiro, beco sem saída é o lugar a que às vezes Deus nos leva, que é os versículos 1 a 4, parte A. Depois, beco sem saída é o lugar em que Deus nos prova, versículo 4, parte B, até o versículo 9. Depois, beco sem saída é o lugar em que às vezes falhamos com o Senhor, versículos 10 a 12. E o último, beco sem saída é o lugar em que Deus nos ajuda, versículos 13 e 14. Depois, né, que você fez a divisão, você vai destrinchar o texto. Agora apresentamos o esboço de Êxodo 14, de 1 a 14, mostrando as subdivisões sob suas respectivas divisões principais, que são as 4 aqui, ó. Olha que maravilha, gente. Mastigadinho para você. O título é o Beco Sem Saída. Então, a primeira divisão, primeiro tópico. Beco sem saída é o lugar a que às vezes Deus nos leva. Então aqui você tem 2 subdivisões, né? Primeira, mediante ordem específica, versículos 1 e 2, e depois mediante, ou melhor, para seus propósitos, versículos 3 e 4, parte B. Depois você tem aqui, ó, a segunda subdivisão, ele vai trabalhar 2 tópicos, né? 2 subdivisões. Você tem um tópico e os 2 subtópicos, tá? Destrinchando a passagem. Depois ele vai pegar o texto de Lucas, capítulo 19, versículo 1 a 10, tá? Onde ele faz a mesma coisa aqui, ó, divide, tá? Em 3 subdivisões, em 3 tópicos, e depois ele vai destrinchar esses tópicos. Esse é o sermão temático. Ou melhor, esse é o sermão expositivo. Depois ele vai pegar aqui, ó, a análise estrutural de uma passagem bíblica, que é a mesma passagem aqui, ó. Lucas, capítulo 19, versículo de 1 a 10, sobre Zaqueu. Tá? Depois ele vai pegar uma outra passagem da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, de 13 ao 18.
tá? Do 13 ao 18. O assunto é nossa esperança com referência aos mortos em Cristo. Referente aos mortos em Cristo, né? Aí ele vai dividir em 3 tópicos. Tópico 1, tópico 2, tópico 3. O versículo 13 fala referente à nossa esperança. Os versículos 14 e 15, bases para a nossa esperança. E aqui ele vai dividir aqui, ó, em dois subtópicos, né? A morte e ressurreição de Cristo e a palavra do Senhor. Está no versículo 15. E o terceiro tópico, que é os versículos 16 e 17, você tem o cumprimento de nossa esperança. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus. Aí você tem a vinda do Senhor. O segundo subtópico, a ressurreição dos mortos, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Terceiro subtópico, o arrebatamento dos santos vivos. Versículo 17, ele vai citar aqui. E por último, que é o quarto tópico, você tem a exortação referente à nossa esperança. Versículo 18. Console-se uns aos outros com essas palavras. Veja que maravilha é o sermão expositivo, que é o melhor, né? Tipos de mensagens erroneamente tidas como sermões expositivos. Muita gente pensa que está pregando expositivamente, não está. Tá? Tem gente que faz comentários do texto. Fazer comentário do texto não é sermão expositivo. Tá? Aqui, a homilia bíblica, que é um comentário sobre uma passagem bíblica. A preleção exegética, que é um comentário detalhado de um texto. Isso não é pregar expositivamente. Depois ele vai te dar princípios básicos para a preparação de esboços expositivos, tá? E aqui ele vai te dar várias dicas. Eu vou correr que eu vou encerrar o vídeo, tá? Vai te dar dica assim, meu Deus do céu. Palavras ou frases importantes do texto podem indicar ou formar as divisões principais do esboço. Aqui você tem que conhecer grego, tem que ter dicionário de grego, tem que ter uma gramática. Porque o sermão expositivo é o melhor e o mais difícil, tá? Ó, a ordem do esboço pode ser diferente da ordem da unidade expositiva. Ele vai pegar aqui, ó, Êxodo capítulo 12, versículo de 1 a 13. Ele vai destrinchar o texto, ó. O título, o Cordeiro de Deus. Assunto, aspectos do Cordeiro Pascal, prefigurativos de Cristo, o Cordeiro Pascal. Ele vai dividir em 5 tópicos. Primeiro, foi um cordeiro divinamente determinado, versículos de 1 a 3. Foi um cordeiro perfeito, versículo 5. Foi um cordeiro morto, versículo 6. Foi um cordeiro redentor, versículos 7, 12, 13. E foi um cordeiro sustentador, versículos de 8 a 11. Olha que maravilha. E nessas subdivisões aqui, nesses tópicos, você vai extrair e vai aplicá-los a quem? A Cristo, porque ele é o nosso cordeiro pascal. Depois, ó, as divisões principais podem ser extraídas das verdades importantes sugeridas pelo texto. Vai pegar Gênesis capítulo 6 e capítulo 7, do dilúvio. E aqui ele vai te dar todo o contexto. Ó. Aqui ele vai te dar o sermão, mastigadinho. Título, o Deus com quem devemos lidar. Assunto, verdades acerca de um Deus em sua relação com o homem. Ele vai pegar o capítulo 6. Ó. Ele é o governante moral do universo. Capítulo 6, versículo de 1 a 7 e os versículos de 11 a 13. Tá? E aqui você tem no primeiro tópico dois subtópicos. O segundo tópico, ele é o Deus da graça. E você também tem 2 subtópicos. Terceiro, ele é o Deus da fidelidade. Já pega o capítulo 7. E você também tem 2 subtópicos. Tá? Aqui, ó. Observe um segundo exemplo tirado do livro de Obadias, que contém apenas 21 versículos, e é uma profecia acerca da destruição de Edom. Examinando o texto, descobrimos que ele faz uma revelação dupla do caráter de Deus. Primeira revelação, ele é o Deus de justiça, versículos 1 a 16, e segundo, ele é o Deus de graça, versículos 17 a 21. Maravilha, né? Depois ele vai pegar aqui outras
O quinto exemplo para sermões expositivos. Tá, eu vou correr por causa do tempo. Então, ele te dá aqui, ó, muito sermão. Ele explica e te dá vários sermões aqui, ó, formas de pregar expositivamente. Vários. Tá? Vários. Sermões expositivos biográficos, sermões expositivos geográficos, sermões expositivos baseados no livro inteiro da Bíblia, tá? No capítulo, em temas. Ixi, tudo que você... As bases para o sermão expositivo ele vai te dar aqui, tá? Olha só, muita coisa, é muita coisa. Observe o contexto da unidade expositiva. Examine o contexto histórico e cultural da passagem sempre que possível, para não falar besteira. Os detalhes do texto devem ser tratados correta, mas não exaustivamente. Tá? As verdades do texto devem relacionar-se com o presente. Erros comuns da parte dos que desejam ser expositores. Variedade na pregação expositiva. Tá? Que ele vai te dar mais temas, como João. Ó. O tema é João, capítulo 8. João, capítulo 11, versículos 1 a 6 e depois 19 a 44. Vai destrinchar todinho o texto para você aqui, ó. Expositivamente. Depois você tem o Salmo 23, tá? Depois no Salmo 23, ele tem aqui Efésios, capítulo 4, do 31 até o capítulo 5, versículo 2 também, tá? Ele vai te dar depois aqui o texto da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Todos os capítulos. Aí ele vai te dar aqui, ó, as bases. Você quer fazer uma série de sermões expositivos, né? Ele vai te dar aqui, ó. Como eu falei para você. Vai pegar aqui Hebreus 11. Enfim. Você pode pregar um livro inteiro. Você pode pregar em personagens específicos. Você pode pregar em lugares, sobre cidades. Enfim, é uma série de assuntos que você pode abordar expositivamente. E aqui você tem a conclusão. Voltamos aqui de novo. Você tem a conclusão, tá? E os exercícios. Depois de mostrar tudo isso, vem a segunda parte, que é o processo agora de elaboração de sermões, tá? A estrutura homilética, a importância da estrutura homilética, tá? O formato do esboço de sermão, tudo que você precisa saber. Aí vem o título, tá? O que é o título? Porque é necessário colocar título, tá? No final tem os exercícios. Depois você tem a introdução. O que é a introdução? Por que é importante a introdução ao assunto? Para o povo entender o que você vai falar. A proposição. Ele vai definir para você a proposição. A importância da proposição. Meu irmão. Como relacionar a proposição às divisões principais. E sempre vai te dar exemplos. Vários exemplos. As palavras-chave apropriadas. Olha aqui, ó. Formas alternativas de proposição. Meu Jesus, é muita coisa. E exercícios. Sempre no final, exercícios. Você aprender, para você treinar. Oitavo, as divisões. O valor das divisões para o pregador, para você não se perder. Fazer salada. O valor das divisões para a congregação. Você vai esclarecer os pontos dos sermões. As divisões ajudam a recordar os aspectos principais dos sermões. Princípio para a preparação. Enfim, queridos, muita coisa. Tudo que você precisa saber. Tá?
transições. Meu Jesus, é muita coisa. Olha só. Depois a discussão do texto, a definição e por aí vai. Então, a primeira parte ele vai falar das três formas principais de sermões, sermões temáticos, textuais e expositivos, e a segunda parte ele vai destrinchar, falando da introdução, das subdivisões, das palavras-chave, enfim, vai te dar tudo o que você precisa para elaborar essas três formas de sermões, expositivos, textuais e temáticos. E se vocês gostaram de mais uma dica de leitura, deixa aqui o seu like, deixa aqui o seu joinha, se inscrevam no canal se você não é inscrito e adicione o sininho para receberem todas as notificações, tá certo? Muito obrigado mais uma vez. Deus abençoe a todos. Até as próximas indicações.